Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, peço que dê um like, comece assistindo e já colaborando com o canal, sendo visitado e sendo também reconhecido, porque essa propaganda é valiosa para todos, para toda a humanidade. Então, nós fazemos a propaganda, que é propagar a cultura racional, propagar o conhecimento de si mesmo. Então, hoje vou apresentar essa leitura, que esse dever é um dever de qualquer pessoa que passa a se conhecer. Então, quando ela passa a se conhecer, ela passa a ser uma pessoa comprometida com o amor ao seu próximo, com comprometimento. Que na verdade a pessoa não tem, ela não é comprometida de nenhuma forma, mas passa a ser assim, uma pessoa ser consciente, porque o que faz o bem a mim, logicamente vai fazer, né, bem ao outro, bem ao próximo. Então, no primeiro volume, na página 75, está o dever de fazer a propaganda desse conhecimento. O vivente que vive a favor da natureza vai sempre para frente. Se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na sua vida, deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente, é o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vem, não deve perder tempo para sofrer mais como já tem sofrido. Pode sempre vencer, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. Então, a pessoa, quando ela passa a ter o conhecimento de si mesma, ela esse é um ensinamento, um ensinamento que a gente própria, com a nossa leitura, com nossos questionamentos, com as coisas que a gente não tem respostas, podemos, porque daí podemos ter essas respostas, ter a todas as nossas dúvidas nas questões da vida, como ela é, de como somos, do como o mundo é. Então, esses questionamentos, se eu não fizer estudo, se eu não tiver esse comprometimento com o estudo, né, que não é obrigatório, não é uma obrigação, mas eu passo a ter necessidade do conhecimento, desses ensinamentos. Então, todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que conhece o bem para si mesmo e para o próximo, para todos os que conhecem, para os que desconhecem. Sim, então, da mesma maneira que a pessoa está assistindo esse vídeo, que as pessoas que não têm conhecimento, as outras que têm serve para a mesma coisa. Por quê? Para os que conhecem e para os que desconhecem. Porque quando eu estou falando de um bem, a outra pessoa, ela vai se identificar, porque ela quer ouvir aquelas coisas. Ela não quer ouvir o mal de si própria. Ela quer ouvir o bem de si mesmo. Ela não quer ver o defeito sendo apontado pelos outros. Ela quer ter conhecimento para que ela deixe de ter algumas coisas que nela mesma ela fica prejudicada, porque nós nos prejudicamos com nós mesmos. E se a gente ficar muito alterado com os nossos defeitos, ele passa a prejudicar o outro. Então, aonde que a gente vai ter convivência no mundo? Aonde que a gente vai ter convivência na nossa família, no trabalho, no trânsito, na sociedade? Em lugar nenhum. Então,
Dando continuidade aqui. Sim, todos procuram o bem de si mesmo, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo estão em falta grave, diminuindo seu prestígio, perdendo mérito para alcançarem serem contemplados de tudo que necessitam, que imploram, que desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende, por isso é dever de todos muito delicadamente fazer a propaganda dessa obra em benefício próprio de todos os viventes desse mundo. Então, a cultura racional, ela não veio como uma religião, ela não veio como uma seita, ela não veio como uma filosofia. Ela veio com um conhecimento, uma cultura que reúne todos os conhecimentos. E o principal conhecimento é a pessoa se conhecer em primeiro lugar. Que é muito triste a pessoa viver sem se conhecer. Ela passa a ser desconhecida dela mesma. Então, eu vou entrar num volume que está falando sobre isso, o desconhecido de si mesmo. Ele já é um volume que ele vai aumentando a nossa gama de conhecimento, ele vai aumentando o nosso equilíbrio moral, o nosso equilíbrio sem que ninguém possa, sem que ninguém precisa falar pra gente, olha, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo. Não, nós mesmos passamos a ser mestre de nós mesmos, com o maior mestre que foi e que é, que foi porque ele estava materializado aqui, deixando essa obra para toda a humanidade, com a missão de trazer a cultura do nosso verdadeiro mundo, o mundo racional, para que nós possamos se desencantar. Por isso o livro está aqui, Universo em Desencanto, é um título inédito. E o desencantar é uma coisa maravilhosa, linda, porque a gente passa a saber da origem, um lugar que foi, que tem vida eterna, um lugar que começou tudo, deu todo o início de tudo, de todas as coisas aqui na vida da matéria, dos viventes terrestres. Então, por que se passa a ser vivente? Tudo tem vida. E o vivente, ele passa a saber porque da vida. Enquanto vivente, ele desconhece o que ele é. Depois que ele conhece quem ele é, ele deixa de ser apenas um vivente aqui na vida da matéria. Porque ele está vivendo aqui com duas energias de animal. Ele está animado para a vida da matéria como um preparo, que foi os primeiros milênios, imaginação e pensamento, para vir depois a fase verdadeira. Não é evolução do progresso artificial, evolução natural da natureza, que ele possa saber a sua verdadeira natureza de ser, seu verdadeiro estado de ser, que não é esse. É no nosso mundo de origem, um mundo racional, mas nós passamos a ficar ligados a ele em vida. Por isso que a pessoa que ela se conhece, ela deixa de ser pensadora, sofredora e mortal. O que quer dizer isso? Ninguém gosta de saber que vai morrer, ou alguém gosta de ficar pensando na morte. Não tem uma pessoa aqui que fica pensando na morte. Por pior que ela esteja,
ela gosta, a vida está inserida nela, a alma da vida eterna está nela, que é o raciocínio. É a única maneira da gente desmaterializar esse habitante. Já viu alguém falar assim? Ai, o meu anjo cuida de mim para que não aconteçam coisas ruins comigo. Meu anjo, entre aspas, né? Porque você vê gente aí, muita gente aí morrendo num acidente, que se ela tivesse com o raciocínio desenvolvido, o raciocínio é o dono da vida eterna. Ele é a alma da vida eterna. Ele avisaria essa pessoa. Ele falaria na cabeça da pessoa? Não. Ele simplesmente ele mudaria o seu percurso para que você não pudesse ir aquela viagem, naquela viagem você perderia a vida. E o pensamento não avisa. O pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. E o raciocínio é amigo do pensador, porque ele é dono da vida. Então, esse anjo que as pessoas falam aí, que tem um anjo, a pessoa que nasce, que já nasce com um anjo da guarda, a partir do momento que eu me conheço, eu passo a ser o meu próprio anjo da guarda. Então eu vou ler essa leitura aqui para ficar bem esclarecido por que a gente faz essa propaganda de cultura racional. Então eu vou ler assim, aleatoriamente, pegar um parágrafo que um outro dessas duas páginas, para não ficar muito longo. Na página 60 e 61, do 111 do histórico. Esse histórico, eles são todos assim, da capa verde. Sempre ali vamos encontrar o azul aqui representando o céu, a cor do céu, porque todos nós gostamos de ver essa cor, que representa a nossa paz, né? O azul ele significa paz, paz. E o branco ele significa união. A cor branca, a luz racional, ela significa, né, que esse facho de luz aqui, feixe ou facho de luz aqui, branco no meio do azul, significa, a energia racional, significa luz, luz, quando todas as pessoas têm o mesmo conhecimento, a mesma luz. Então, o branco, né, a gente sempre se veste de branco, né, para fazer a propaganda, que significa paz. Quando as pessoas estão em paz umas com as outras, elas estão todas unidas, né? Estão todas unidas. Então, eu vou terminando, né, com essa leitura para a gente ficar aqui, né? Tanto as pessoas que conhecem, como eu fiz no começo aqui do vídeo. Todas as pessoas que desconhecem cultura racional e as pessoas que já conhecem, é para elas também. Por quê? Porque quando a pessoa ela passa a ter outra pessoa falando com ela sobre esse conhecimento, é o raciocínio já não é o pensamento, porque o pensamento ele é variante, ele varia. Uma hora você está pensando bem, outra hora você está pensando mal. E nesse pensamento também tem a correspondência do que a gente sente. Se a gente está pensando negativamente, logicamente todo o nosso corpo vai ficar, né? Ele vai ficar assim, retraído, não assim como eu estou fazendo, mas ele vai ficar atônito a tudo e a todos. Então, esse atônito, ele fica assim, atento, sabe, tenso. Então, na hora que vem um pensamento negativo na cabeça da pessoa, pronto, já é um minuto, um segundo que a pessoa possa já ficar, né? Se ela não se conhecer, aquele pensamento, ele começa a girar ali. O giro magnético começa a fazer o que na pessoa?
Ele é um mal maior para cessar um mal menor. Então, né, esse giro do magnético, ele trabalha 24 horas na cabeça da pessoa, que é a imaginação. A imaginação, ela é pior do que o pensamento, porque o pensamento deixa a gente melhor, a gente pode fazer escolhas no nosso pensamento, agora a imaginação não. Quando ela vem com uma coisa negativa, ela fica ali, né, parece que ela embarga a energia elétrica ali que vem, que é mais positiva, aparente, né, do pensador. Então, olha aqui, vamos fazer um pouco aqui, vamos fazer um pouco dessa leitura aqui para a gente ver realmente o que é uma pessoa desconhecida de si mesma, como que ela é. Todos viviam inconformados por todos assim serem, mais inconformados ainda por não saberem o porquê de seu ser assim ser e de todos assim serem. Viam que era assim como são, mas ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Viam que todos assim eram, mas ninguém sabia o porquê todos assim eram. E todos vivendo sem se conhecerem e se julgando até saberem demais sem se conhecerem, artificialmente. Se julgavam ser o que não era, porque ninguém sabia dizer o porquê assim eram. Artificialmente parecia tudo ser, mas somente parecia e nada eram, porque ninguém se conhecia. Então, o verdadeiro conhecimento, ele não é uma coisa que parece hoje e amanhã já está mudando, porque está pensando. O raciocínio, ele está fazendo comunicação com a base, com a origem da vida eterna, a fonte da vida. Então, nada mais que quando você está ligado com a fonte da vida, você já não está mais ligado com a parte vivente da matéria. Porque na matéria a gente estamos aqui para trabalhar, para a gente sobreviver. Nada mais além do que isso, simples. Simples, nós estamos aqui na vida da matéria, viventes aqui, desconhecidos de nós mesmos, trabalhando para sobreviver. E tem a outra resposta a não ser além dessa? Por que a gente trabalha aqui? Se não trabalhar, não vai ter como comer. Então, e por viveres desconhecidos de si mesmo, viver a vida inteira confusos consigo mesmo e com tudo. O que acontece com os confusos? Essa é a confusão que a pessoa faz. Ela acha que ela se conhece, ela tem o conhecimento, mas ela é um conhecimento artificial. O artificial para quê? Para o trabalho na vida da matéria. A pessoa ela vai ter um conhecimento lá na universidade para ela ter uma profissão ou qualquer um curso técnico. A pessoa que é primária hoje não tem nenhum curso, ela vai trabalhar o quê? De faxineira, ela vai trabalhar ali na roça, plantando alimentos, agricultores. E esse conhecimento que ela teve vai dar o que para ela? Vai ter conhecimento de si mesma? Então, todo confuso vive sem sossego, todo confuso vive desequilibrado sempre. E o todo confuso não tem paz, todo confuso vive com medo de tudo, por viver confuso, assustado com tudo, assombrado com tudo, desconfiado com tudo. Então é a tal vida da pessoa desconhecida de si mesma. Ela vai achar que o outro tá fazendo, maquinando uma coisa contra ela, porque ela é assim também. Sempre você maquina alguma coisa contra o seu próximo, pode ser ele, o seu próximo é só o mais próximo, não adianta ser da própria família. Ah, eu amo a minha família, amo meu filho, amo meu esposo, amo minha mãe, amo meu pai. Sempre tá maquinando uma coisa ali. Então, por que tá sempre maquinando? Porque a pessoa desconhecida de si mesma, ela não tem paz, ela vive com medo de tudo. E assustado, assombrado, desconfiado. Esse é o estado do confuso, porque o confuso vive confuso consigo mesmo e com tudo. Então, às vezes parecendo até que o mundo vai desabar sobre si mesmo. É aquela coisa assim, quando começa a dar tudo errado na minha vida, que eu não consigo um trabalho que eu quero, quando eu fico desempregado sem dinheiro, quando eu não tenho um relacionamento favorável, né, bom, quando eu estou em discussão com a minha família,
seja qualquer pessoa, membro da família seja, né? Que as pessoas ficam contra mim ou eu fico contra elas, às vezes também não é só a pessoa que fica contra mim, não. Então, esse mundo parece que vai desabar na minha cabeça, porque não tá dando nada certo. Então, é o estado do confuso, um estado anormal, um estado de desequilíbrio mental. Mental por quê? Porque o desequilíbrio mental da pessoa não se trata aqui da pessoa falar assim, de defeito, de que a gente vai tocar na parte moral da pessoa, que a gente vai começar a atacar a pessoa, nós mesmos nos atacarem. Eu sou uma pessoa ruim, eu tenho esses tais defeitos, né, que eu não consigo, né? Agora, se ela passar a se conhecer, naturalmente, ela vai ligar o quê? O raciocínio vai ser o comando na cabeça dela. O raciocínio, não é mais o pensamento. Então, por não ter o raciocínio ainda desenvolvido, para ter um equilíbrio racional, um estado do confuso, um estado de desequilíbrio mental. Então, são estudantes primários da cultura do desenvolvimento do desenvolvimento do raciocínio, da evidência racional e do aparelho racional. Então, por isso são estudantes primários. Então, são primaríssimos por viver ainda nesse estágio de confuso consigo mesmo. Quando o estudante ele é primário, o que dizer isso? Ele ainda não tem equilíbrio, ele é instável, inconstante. Então, o confuso é ruim para ele mesmo. Por isso que o racional superior ele vem dando essas orientações no livro. Que foi lá, você tem esse conhecimento que é de bem para si mesmo, por que que você vai deixar de parar, de estudar, de se conhecer e você vai lá com conhecimento artificial? O conhecimento artificial é para sua vida da matéria. Não é para você ficar todo o tempo dando muito valor para as coisas da matéria, é para você ter esse equilíbrio. Eu tenho que sim ter um estudo, ter uma profissão da parte artificial, do alfabeto artificial, mas o conhecimento natural, a evolução natural da natureza, a fase racional é o conhecimento de si mesmo, que ele passa, a pessoa que passa a ter esse conhecimento, ela passa a ser confiante. E confiante no outro, porque ela passa a dominar a matéria. O que é dominar a matéria? Em primeiro lugar, você sabe que o outro está pensando, porque você está raciocinando. Então, você já sabe como que é o pensamento. Só que o raciocínio seu, ele se comunica com o outro, sem você precisar falar com o outro. Que, mesmo que quando você passa a se conhecer, o seu raciocínio, o nosso raciocínio, ele está ligado à energia racional, ela é mais poderosa que a energia elétrico-magnética. Então, ela vai como se fazer assim, ela vai fazer uma espécie de uma redoma em você, e você sabe que a outra pessoa ela tem um raciocínio, mesmo ela não sendo estudante de cultura racional, mesmo ela sendo uma pessoa desconhecida dela mesma. O que acontece com a gente? Nós passamos a dominar aquele outro sem precisar fazer nada, sem precisar discutir. Por quê? Por que vai discutir? Não tem como discutir com uma pessoa pensadora. Você passa a estar dominada com a energia racional, com a luz racional. Então a pessoa ela passa a te respeitar naturalmente, não é porque você vai ser a nós que vamos impor respeito para as outras pessoas. Nós vamos saber lidar com as outras pessoas, falar docilmente, amorosamente, carinhosamente. Então esse vai ser o perfil de um racional, de uma estudante de cultura racional, porque ele está deixando aquela parte desconhecida de mesmo, apenas um vivente que está vivendo. Para quê? Para trabalhar, sair da toca dele, trabalhar e voltar para a toca, que nem se fosse um bichinho. Fosse um bicho lá que é desconhecido, então nós estamos nos conhecendo para deixar essa parte animal elétrico-magnética.
para deixar, porque nós é que temos que cuidar de nós mesmos. O racional superior, ele trouxe todo o conhecimento para nós. Qual que é o dever? O dever meu é estudar. O dever meu tá fazendo bem para mim, vou divulgar para as outras pessoas. E então a pessoa ela passa também a se amadurecer, mas leva tempo, não é com um dia, 2, 3 dias, não. Então, para tudo lá, quando você vai fazer um curso técnico, seja, leva 1 ano e meio, 1 ano e meio, 1 ano, para você ter uma profissão melhor do que fosse lá o ensino fundamental, que é hoje, e o segundo grau, né? E aí, se você for fazer uma faculdade também, quanto tempo você não leva para você pegar um diploma lá, um canudo? 4, 5 anos. Então, a cultura racional é uma coisa diária que a gente vai fazendo essas, né, essas particularidades de cada um. Porque o racional superior trata, por isso ele é Deus verdadeiro, ele trata cada pessoa em particular. Quando você vai estudar a cultura racional, você vai ver que está escrito de várias maneiras, de vários jeitos, para cada entendimento. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós tivemos uma história. A minha história é diferente da sua. Mas eu penso e imagino que nem igual a você. Então, essa minha particularidade, subjetividade, que eu entendo o mundo do jeito que o mundo é, a mesma maneira que eu possa ter uma visão ali, uma situação, eu interpreto de um jeito, a outra pessoa já interpreta de outro. Por quê? Porque ela está pensando, imaginando, e o pensamento é variante. Da mesma maneira que duas pessoas estão tendo visão, visualizando uma situação, uma cena, no meu pensamento ele passa uma coisa, no outro, já no mesmo segundo, tá passando outra coisa na cabeça da outra pessoa. Aí é o conflito, porque é o choque. O choque, que é outro assunto agora, esse choque aí, que é o choque das duas energias, do elétrico e magnético. Já falei sobre isso, esse assunto dos amores em conflito. Quem quiser pode voltar aí na playlist, eu sempre volto aqui, coloco a playlist aí, a pessoa vai na playlist e vê qual que foi os amores em conflito lá, que a pessoa não precisa voltar. Porque se a pessoa continuar a assistir esse vídeo, não assistir nenhum outro mais, ela vai ver sempre algum ponto que ela vai se identificar aqui, porque todo mundo é pensador. Todo mundo tem energia elétrica magnética, não tem como não se identificar. Só que nós estamos procurando nos conhecer para se identificar com a nossa parte superior, a nossa potência máxima, que é o raciocínio. Então, salve a todos, paz, amor e fraternidade a todos e salve o racional superior.